Valendo? Bom dia, meu nome é Gabriel Coelho Costa, estou cursando o quarto período de graduação em Ciência de Computação. Meu orientador é o Renato Ramos da Silva, professor do Departamento de Computação Aplicada da UFLA. Também gostaria de citar como autores o professor Joaquim Quinteiro Shoa, também do DAC, e o professor Luciano Vilela Paiva, do Departamento de Química. E a nossa pesquisa é identificada pelo título de Tratamento de Imagens Microscópicas para Identificação de Esporos de Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis, ou BT, é uma bactéria amplamente conhecida por sua ação inseticida e promoção de uma agricultura mais verde. É uma bactéria gram-positiva, aeróbica facultativa e que é naturalmente encontrada no solo. Durante sua fase de sporulação, o BT produz cristais, conhecidos como proteínas CRY ou delta-endotoxinas, que, quando liberadas no ambiente e ingeridas por insetos e outras pragas, essas proteínas desencadeiam processos que acabam levando à morte dos organismos-alvo. O uso de BT na busca de práticas agrícolas mais sustentáveis está intimamente relacionado com suas propriedades larvicidas altamente específicas, o que significa que seus efeitos sobre organismos não-alvo, incluindo seres humanos, são insignificantes. Além de ser uma importante fonte de tecnologia agrícola, pesquisas recentes vêm explorando novas áreas de aplicação para o BT, como por exemplo no tratamento de cânceres e também na produção de quitinase. No entanto, a detecção e contagem dos esporos de bacilos, que é uma etapa crucial o controle de qualidade dos ensaios biológicos e das colônias cultivadas durante experimentos atualmente é feito de forma manual por humanos. Métodos tradicionais como contagem em placa, turbidimetria, hemocitometria são extremamente demorados, exaustivos e também são sujeitos a variações subjetivas por parte do pesquisador que conduz. Nesse cenário, a contagem automática surge como uma alternativa mais precisa, econômica e capaz de viabilizar experimentos em larga escala. Além disso, a utilização de técnicas de processamento de imagem e visão computacional promove também a maior segurança das pessoas. Não é o caso deste trabalho, mas é o caso de muitos outros que envolvem a contagem de bactérias e outros micro-organismos transmissores de doenças. Sendo assim, considerando que a contagem automática baseada em análise de imagens depende da aplicação de técnicas de processamento de imagem que visam principalmente melhorar a qualidade e o contraste dos elementos capturados, enquanto promove também a redução de ruído. O objetivo principal deste trabalho foi identificar dentre a vasta gama de técnicas de processamento de imagem existente quais melhores se adequam no auxílio à contagem dos esporos de BT. Quanto aos materiais e métodos utilizados, as imagens utilizadas no trabalho foram coletadas no Laboratório Central de Biologia Molecular, da UFLA, utilizando um microscópio óptico com lente objetiva ajustada para 100 vezes de aumento. O meio de cultura Eluria bertano foi empregado para o crescimento das colônias, sendo que inicialmente foi utilizado um meio sólido em uma estufa a 28 graus Celsius por 72 horas e posteriormente outras 72 horas também a 28 graus Celsius em um meio líquido, considerando também uma agitação a 180 rotações por minuto, que é crucial para favorecer a oxigenação dentro da cultura. Ao final foi utilizado um método de coloração com fucsina e amido preto, visando destacar, aumentar o contraste entre os esporos e o fundo da imagem. Quanto às etapas de processamento de imagem, as principais técnicas utilizadas no algoritmo desenvolvido são: primeiro, conversão da imagem para a escala de cinza; segundo, aplicação da equalização adaptativa de histograma limitado por contraste, utilizando um tamanho de bloco de 64 por 64 e um limite de contraste igual a 2; terceiro, aplicação de uma limerização adaptativa gaussiana, utilizando um tamanho de janela de 17 por 17 e uma constante C igual a 60; quarto, transformações morfológicas de abertura, utilizando uma máscara elipsoidal de tamanho 3x3 e apenas uma iteração. E quinto, aplicação da técnica de componentes conectadas, selecionando as áreas definidas entre 0 e 100 pixels e as identificando como esporos. Então aqui nessa sequência é possível observar os resultados obtidos em cada uma das etapas. Então aqui a imagem original, posteriormente a conversão para a escala de cinza, a aplicação do CLAI, como eu disse, vai dividir a imagem em tamanho de bloco, nesse caso 64 por 64, vai fazer a equalização do histograma em cada um dos blocos de forma independente. Nesse caso, ainda é utilizado um limite de contraste igual a 2, para evitar que os efeitos dessa equalização destaquem também os ruídos presentes na imagem. Após isso, é utilizada uma limerização adaptativa gaussiana, em que o valor do limiar local é calculado baseado numa janela de vizinhança, nesse caso definida de 17 por 17, e o peso atribuído a cada um dos vizinhos é dado justamente por essa distribuição normal. Após isso, essa soma ponderada ainda é subtraída de uma constante C, que nesse caso foi utilizado 60, para determinar o valor do limiar local. Vale ainda ressaltar que foi utilizada uma limerização invertida. Então, nesse caso, como os esporos são pontos mais escuros, valores abaixo do limiar local determinado são definidos como pontos brancos.
Após isso, é utilizado uma abertura para remover eventuais ruídos que possam ter restado na imagem. No caso, utilizando uma máscara em formato de elipse, de tamanho 3x3 e apenas uma interação. E por fim, a aplicação da técnica de componentes conectados, que seleciona as áreas e identifica os esporos. Aqui nós temos também os resultados obtidos devido à aplicação do algoritmo em uma outra imagem. Então aqui nós temos a imagem original e a imagem final obtida, com os esporos identificados em pontos verdes. E uma coisa interessante que vale a pena ser ressaltada é justamente a diferença de tonalidade entre as duas imagens. Isso se deve a algumas que são completamente diferentes, né? Isso se deve a algumas limitações inerentes da microscopia óptica. Uma delas se deve à própria natureza da luz visível, que limita a resolução máxima que nós conseguimos obter nessas imagens. Mas além disso, questões como sombras, diferença de tonalidade, inconsistência da imagem, onde há regiões com muito maior nitidez que outras. Além disso, a presença de células vegetativas, esporos eclodindo muito próximo dos bacilos, são todas as questões que agregam complexidade para esse processo, que podem ocasionar em falsos positivos e em falsos negativos. Para encerrar, gostaria de afirmar que atualmente não existe um método padrão para a contagem de esporos em imagens microscópicas, especialmente bacilos. Então, nesse sentido, eu acredito que esse trabalho vem apresentando resultados promissores. E também gostaria de referenciar o artigo Image Processing as First Stage for Delta Endotoxins Counting, que foi apresentado no 29º Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, o CIBEB. Por fim, gostaria de deixar o meu agradecimento e também dos demais autores ao programa PIBIC UFLA pelo apoio a este trabalho.